Tem coisa melhor do que você escolher um mangá para ler e ele ser muito bom? Tem, gente. Você ganhar uma série completa de mangás e ele ser muito bom. Então a gente vai conversar hoje sobre esse mangá que eu acabei de ler, ganhei da minha amiga Leila Cardoso e amei. Foi escrita pelo japonês Masasumi Kakizaki e ela foi publicada no Japão em 2011 e também em 5 volumes. E aqui no Brasil a primeira publicação foi em 2014. Ela foi publicada pela JBC, que é concorrente da Panini. E na verdade essa história vai se passar nos Estados Unidos, mais especificamente começa a série em Nova York, lá pelos anos de 1865. Tá? Foi logo depois da Grande Guerra Civil nos Estados Unidos. A Guerra Civil nos Estados Unidos, se não me engano, foi entre 1815 e 1865. Então, o começo dessa série é logo depois da Guerra Civil, quando o atual presidente na época, Abraham Lincoln, conseguiu finalmente unir, pacificar aí o norte e o sul. E aí logo depois ele foi assassinado, né? Então vai contar sobre os imigrantes, ele vai falar de imigrantes de vários países, mas aqui ele vai falar sobre os imigrantes irlandeses que chegavam nos Estados Unidos e especificamente aportavam ali em algumas vilas que na verdade eram mais como favelas, né? E uma delas, que foi bem famosa, era chamada de Five Points. Era ali que então residiam os nossos protagonistas, que são os dois irmãos irlandeses, o Brad e o Luke. O Brad é o irmão mais velho, o Luke o mais novo, e eles têm personalidades completamente diferentes, tá? O Brad, na verdade, tem aí um serviço um pouco suspeito, do qual o irmão não sabe. Ele é um estilo de matador, ele trabalha para uma gangue, porque na época era muito comum, além dos conflitos rotineiros entre os americanos protestantes e os irlandeses católicos, ainda existiam muitas brigas de gangues. Então nessas favelas, vamos dizer assim, essas vilas onde tinha muitos imigrantes, existiam gangues que se guerreavam entre si. E na verdade o Brad, então, ele trabalhava para uma dessas gangues. Ele era um matador de aluguel que recebia dinheiro para executar pessoas. E ele era muito conhecido, inclusive, porque ele era até chamado de um ceifador. Embora o Luke, que era o irmão mais novo, não soubesse dessa parte do irmão. Basicamente o Brad, ele teve uma vida conturbada e chegou a isso por conta da mãe, que foi assassinada quando os dois eram pequenos, e ele buscava vingança, sabia quem a tinha matado, e eles estavam aí, na verdade, os dois tentando sobreviver em busca de sonhos bem diferentes, né? O Luke era um menino essencialmente honesto, trabalhador, ele tinha um emprego, ele vivia pegando no pé do Brad, porque o Brad não arrumava emprego, mal sabia ele, né? E ele tinha aí um sonho de ir para o oeste, de comprar terras no oeste, e que eles fossem, né, felizes em outro lugar. E já o Brad tinha essa sede de vingança, de ir atrás da pessoa que matou a mãe dele, e ele sabia bem quem era. Então nessa briga de gangues aí eles acabaram se envolvendo em algumas coisas, e existe toda uma história por trás disso. A história, na verdade, ela é meio estilo faroeste, gente. Eu achei bem legal isso para um mangá, principalmente escrito no Japão. O autor inclusive fala que ele se inspirou no filme Django de 1966, que foi estrelado pelo Franco Nero. Inclusive ele diz que a roupa do Brad, o casaco do Brad, sobretudo, né, foi inspirado na roupa do ator desse filme, né? Embora exista todo um enredo aí, uma coisa a se buscar, mas os volumes acabam sendo fechados, eles têm um final ali, embora tenha essa história por trás aí que perdure durante os 5 volumes. Além da história, 2 aspectos que eu achei fora de série nesse mangá
Um deles é o contexto histórico. Eu achei que ele explorou muito, ele fez um trabalho realmente de pesquisa, porque ele vai contar pra gente assim, muitos detalhes sobre a realidade dos Estados Unidos naquela época, particularmente com relação aos imigrantes. E outro destaque é para a arte, gente. A arte é sensacional. Ele é tão detalhista que em algumas cenas a gente consegue perceber até o ferruginho do revólver, assim, a chuva. É muito interessante. Na verdade, o autor ele não economiza nas cenas de violência, além de algumas partes com conteúdo adulto. Os desenhos são muito, as cenas são muito violentas. Mas eu acho assim que ele conseguiu captar o espírito das adaptações de faroeste. Tem algumas cenas que elas têm um plano bem aberto, em outras ele fecha e acaba dando mais dramaticidade. Achei a arte de um efeito muito legal, com algumas cenas ali meio fotorrealistas. Muito legal o trabalho do autor, gostei bastante. Tem cenas ali que não tem quase uma página inteira sem diálogo, porém são bem dramáticos, assim, seguram a gente, mas como eu disse, realmente o conteúdo é bem violento, mas a parte boa é que tem muito da história dos Estados Unidos aqui. Gente, basicamente é isso. Eu gostei muito, pra mim foi como assistir um filme de faroeste. Achei muito legal e, como eu já disse em alguns vídeos, eu não tenho muita intimidade com a história dos Estados Unidos, não sei absolutamente quase nada. Então pra mim foi bem legal conhecer, por intermédio de um mangá, um pouquinho da história, um pouquinho de um período da história aí dos Estados Unidos, embora seja bem triste, mas gostei de ver aí a saga do Luke e do Brad em busca da felicidade de cada um à sua maneira, mas de certa forma sempre juntos, sendo irmãos. Apesar da violência, achei uma história bem legal, achei que valia a pena trazer para vocês, porque também não é um mangá muito falado. Então assim, para quem gosta desse estilo, para quem quer um mangá diferente, para quem gosta de contexto histórico em mangá, é bem recomendado, tá? Gostei muito. Leila, aproveito para agradecer demais esse presente. Passei junho sem ler mangá e esse aqui eu matei nos 2 primeiros dias de julho. Então obrigada mesmo, adorei. Esse aqui vai ser xodó na minha estante já. E aí, gente, fica a dica então para vocês. Eu tenho mais um vídeo de mangá que eu fiz no ano passado, o Bakuman. Vou deixar o card para quem gosta de mangá, talvez goste da sugestão também. E se vocês gostarem, deixa o joinha para me ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!